Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A paz de Jesus e o amor de Maria Santíssima esteja com você e com toda a sua família. E com a graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo, nós nos encontramos aqui pelas ondas da rádio Paranaíba FM, para mais uma vez juntos estarmos meditando o Evangelho de hoje. Com toda certeza, Deus vai falar no nosso coração através do Espírito Santo. E eu vou estar meditando com você o Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 20 ao 26. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Com efeito, eu vos digo, se vossa justiça não superar a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Ouvistes que foi dito aos antigos: não cometerás homicídio. Quem cometer homicídio será réu no julgamento. Eu, porém, vos digo: todo aquele que tratar seu irmão com ira será réu no julgamento. Quem disser ao seu irmão imbecil será réu perante o sinédrio. E quem chamar seu irmão de louco será réu diante da geena de fogo. Se, portanto, ao levares a tua oferta ao altar, te lembrares de que teu irmão tem algo contra ti, deixa a tua oferta lá diante do altar. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então volta para apresentar a tua oferenda. Entra em acordo com teu adversário enquanto estás com ele a caminho, senão ele te entregará ao juiz, o juiz ao guarda, e tu serás lançado à prisão. Em verdade te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, palavra muito forte para todos nós, né? E Jesus, ele estava no sermão da montanha, né? Jesus estava dando instrução aos seus apóstolos e também à multidão que ali estava para ouvir os ensinamentos de Deus. E meus irmãos e minhas irmãs, que sejamos verdadeiros no caminho de Deus. A palavra de Deus é para ser vivida e praticada. E é só com a ação do Espírito Santo, meu irmão e minha irmã, que seremos capazes de colocar a palavra de Deus em prática. E aqui no versículo 28, veja bem, o próprio Cristo falando aos apóstolos, aquela multidão, e hoje, através do Espírito Santo, Jesus está falando para cada um de nós. Com efeito, eu vos digo, se a vossa justiça não superar as dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino de Deus. Então quer dizer, meu irmão, minha irmã, a nossa conduta tem que ser uma conduta de verdadeiros cristãos. Nós não podemos ser como os escribas e fariseus. Quantos escribas e fariseus estão por aí, até mesmo dentro da obra de Deus? Os escribas e os fariseus, eles se sentiam ser os perfeitos. Para eles eram os perfeitos, eles não tinham nenhum tipo de pecado. E hoje Jesus está falando para cada um de nós que a nossa conduta tem que superar toda a maldade, toda a indiferença. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos vivendo num tempo muito difícil, aonde a indiferença é predominante em todos os lugares da terra, até mesmo dentro do mundo religioso.
E hoje Jesus está falando para nós, né, que nós devemos superar toda a prática que os fariseus faziam ali naquele tempo. E meus irmãos e minhas irmãs, a palavra é clara para nós. Jesus falando, né, com efeito, eu vos digo, se a vossa justiça não superar a dos escribas, dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Então, quer dizer, para nós entrar no reino dos céus, nós teremos, meu irmão e minha irmã, que viveu o amor, praticar o amor, colocar o amor de Deus em nossos corações para que nós possamos praticar o amor para com o nosso próximo. E hoje, como está difícil praticar o amor de Deus. Como é difícil colocar os mandamentos de Deus em prática, meu irmão e minha irmã. Mas com a graça de Deus, nós seremos sim capazes. E a justiça de Deus refere-se à graça e à misericórdia de Deus, que são oferecidas a todos os que creem em Jesus Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus é cheio de misericórdia, mas Ele também é cheio de justiça. E se nós tratarmos o próximo com amor, nós também seremos tratados com amor. Mas se nós tratarmos o próximo, né, com desamor, nós também seremos tratados com desamor. E a palavra de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, é revelação para nós. É revelação para nós viver no dia a dia. E nós estamos vivendo em tempos difíceis. Nós estamos aí vivendo dias difíceis. Mas com a graça de Deus, meu irmão, minha irmã, que nós possamos superar todas as práticas dos fariseus e dos escribas. Como eu disse, tem muitos fariseus e escribas por aí que se acham os perfeitos, né? Quantos na obra de Deus se acham perfeitos e exclui o próximo, né? Talvez aquele irmão, aquela irmã que está chegando, né, na missão, talvez aquele irmão, aquela irmã que está chegando na igreja, às vezes quando chegam ali todos desfigurados, muitos dos fariseus que se acham ser perfeito colocam o irmão de escanteio. Meus irmãos e minhas irmãs, nós que queremos um dia estar na glória de Deus, nós temos que viver como Jesus viveu. Praticar o amor, praticar a misericórdia. Nós devemos ser misericordioso, como Jesus é cheio de misericórdia. E Jesus ensinou o amor. Devemos estar de acordo com a lei de Deus, com seus princípios de justiça. E a palavra de Deus para nós, no versículo 21, ouvistes o que foi dito aos antigos? Não cometerás homicídio. Quem cometer homicídio será réu no julgamento. Meus irmãos e minhas irmãs, além de não matar fisicamente, também não se deve matar moralmente. E hoje, meu irmão e minha irmã, quantos estão sendo mortos fisicamente, mas também quantos estão sendo mortos moralmente pela fofoca, né? Pela crítica. Meus irmãos e minhas irmãs, nós temos que renunciar a isso. Nós que somos filhos de Deus, nós temos que renunciar às fofocas, não matar o próximo. E quantos irmãos nossos, irmãos nossas, foram mortos pela fofoca, até mesmo dentro da comunidade religiosa? Hoje, a palavra de Deus é clara para nós, meu irmão, minha irmã. Nós não devemos matar ninguém fisicamente e nem moralmente. Que Deus tenha misericórdia de nós, né? Que nós possamos renunciar às fofocas comunitárias. E meus irmãos e minhas irmãs, a palavra vai dizendo para nós no versículo 22, eu, porém, vos digo, todo aquele que tratar seu irmão com ira, meu irmão, minha irmã, a palavra é clara, será réu no julgamento. Quem disser a seu irmão imbecil, será réu perante ao sinédrio, e quem chamar seu irmão de louco, será réu diante do hiena e do fogo. Então quer dizer, meus irmãos e minhas irmãs, ira, nós não podemos tratar o nosso irmão com ira, com raiva. E como é difícil, meu irmão, minha irmã, quando a gente recebe uma ofensa, a gente quer dar outra, a gente quer dar 10 ofensas, né, em troco. E nós devemos renunciar à ira. E como é difícil renunciar à ira. Mas hoje Jesus está dando um recado para nós. Então nós devemos renunciar
a ira, tratar o próximo com humildade, tratar o próximo com dignidade, tratar o irmão de caminhada com dignidade, com verdade. E é difícil, meu irmão, minha irmã, somente se nós estivermos cheios do Espírito Santo, que nós seremos capazes de tratar o nosso próximo, seja no trabalho, seja na igreja, somente pela ação do Espírito Santo que seremos capazes. Então nós temos que sempre pedir a luz do Espírito Santo para nós renunciar à ira, não tratar o irmão com palavras más. Meu irmão, minha irmã, as palavras às vezes, né, as palavras que a gente fala para o irmão, pode ajudar o irmão e pode levar o irmão lá para baixo. E hoje Jesus está dando um recado para nós renunciar toda a ira, tratar o próximo com humildade. Não é fácil, meu irmão, minha irmã. Quando nós recebemos uma ofensa, não é fácil nós tratar aquele que nos tratou com ofensa. Não é fácil tratar com amor, mas é nesse momento que nós temos que pedir o Espírito Santo. Nesse momento nós temos que pedir a mansidão. Nós temos que pedir, né, até mesmo a graça da paciência. E não é fácil, meu irmão, sobretudo no ambiente de trabalho, no ambiente de missão dentro da igreja. Não é fácil, mas com Deus e com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos sim ser capazes de renunciar, né, todas as práticas contrárias à vontade de Deus. Meu irmão e minha irmã, nos momentos das emoções, nós temos que pedir discernimento ao Senhor Jesus Cristo. E meu irmão, minha irmã, quantas das vezes a gente chamou o irmão de imbecil? Ah, você está louco. Ah, você está fazendo coisa errada. Você não é digno. Meu irmão, minha irmã, Deus tenha misericórdia de nós, né? E Jesus estava dando instrução no sermão da montanha, falando para os discípulos e também por toda aquela multidão. E hoje também Jesus está falando para cada um de nós, né? Para cada um de nós, Jesus está falando através da palavra. E aí, a palavra vai dizendo também no versículo 23, se portanto ao levares a tua oferta ao altar, te lembrares de que teu irmão tem algo contra ti, deixa a tua oferta lá diante do altar, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então volta para apresentar a tua oferenda. Hoje, Jesus também está dando um conselho para cada um de nós. Essa palavra que apareceu aqui para nós no Evangelho, reconciliar. Então, primeiramente, vamos pedir a graça de cada um de nós reconciliar com Deus. E reconciliar com o próximo. É preciso reconciliar com o próximo, com aqueles que nos maldizem, aqueles que falaram mal de nós, né? Aqueles que nos criticaram, né? Hoje Jesus está pedindo para cada um de nós reconciliar. Mas primeiramente vamos reconciliar com Deus e depois reconciliar com o irmão, orar, perdoar. Não é fácil perdoar, não é fácil reconciliar, mas com a graça de Deus é possível, meu irmão e minha irmã. Então, que nós possamos, né, ficar firmes no caminho de Deus, colocar em prática a vontade de Deus e renunciar a toda prática, né, contrária à vontade de Deus. E aí, terminando a palavra também, eu volto aqui no versículo 23. Entra em acordo com teu adversário enquanto estás com ele a caminho. Senão ele te entregará ao juízo, e o juízo aguarda, e tu serás lançado à prisão, né? Então devemos sim estar de acordo com os ensinamentos de Deus. Seguir sua lei e suas diretrizes, né, estabelecidas para todos nós. Viver os mandamentos, viver a Bíblia, colocar em prática a palavra de Deus, colocar em prática a Bíblia Sagrada. Para nós que somos católicos, colocar em prática o catecismo da igreja, o que o catecismo nos ensina, meu irmão e minha irmã. Que Deus nos livra de sermos fariseus na vida do próximo. Que possamos sermos verdadeiros cristãos, que possamos viver na verdade, na justiça de Deus, viver na sua verdade, na sua vontade, nos seus ensinamentos, né? Que Deus nos ajude para que nós sejamos verdadeiros diante dele e também diante do mundo, né? Que o nosso amor para com o próximo não seja um amor fingido, mas seja um amor verdadeiro. Que Deus nos ajude, que Deus nos proteja e que nós possamos sempre estar no caminho de Deus
E terminando essa meditação, agradeço a todos vocês que acompanhou aqui hoje o programa Água Viva aqui da Paróquia São Francisco, da Chagas aqui de Rio Paranaíba. Agradeço também o Marquinho que me auxiliou aqui na mesa de som. E sempre eu peço para vocês estar em oração por mim, para que eu possa continuar nessa missão. E assim, se Deus permitir, na próxima quinta-feira estarei aqui novamente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu nome é Anivaldo Alexandre dos Santos, estou com um canal no YouTube e faço um convite para você inscrever-se, ative as notificações e deixe seu like. Canal de evangelização, com orações, com pregações e ensinamentos católicos. Deus abençoe você e toda a sua família. Salve Maria Santíssima!